através da palavra e através do Espírito Santo. Irmãos, em Gênesis, a partir do capítulo 1, o verso 26 e 27, vai dizer que Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Vou pedir para a mídia me ajudar. Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Vai dizer que Deus, capítulo 1, verso 26 e 27. Vai dizer que Deus, ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Bendito seja o nome de Jesus. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora eu te peço, Deise, por favor, abre para mim aí Lucas 3,38. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, verso 38. Bendito seja o nome de Jesus. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Adão, ele foi o primeiro homem feito por Deus. Em algumas traduções, esse Adão de Deus quer dizer que Adão, ele era filho de Deus. Ó, Adão, filho de Deus. Filho de Deus. Então, Deus, ele cria Adão à sua imagem e semelhança, e Adão é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Só que o que acontece? Ali em Gênesis 13, agora não precisa colocar aqui, em Gênesis 13 vai acontecer o quê? O homem, ele vai cair. O homem, ele vai pecar. E a partir do que o pecado entra na vida do Filho de Deus, Adão, a partir do que o pecado entra na vida do ser humano, esse ser humano passa a ter uma natureza corrompida. O que acontece? O problema agora não é apenas o pecado, mas o problema agora é a natureza. A natureza dele está completamente corrompida. Todas as intenções do coração dele, por causa do pecado, são más. Deus falou que todos foram destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Amém? Então, no Antigo Testamento, a lei, ela tentou, de certa forma, mostrar para todos o que era o pecado. Ela mostrou a pecaminosidade do ser humano. A lei, ela serviu como um espelho para mostrar que o homem, ele não conseguia se relacionar com Deus, porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é maravilhoso. Então a lei, ela mostrou que o homem estava destituído da glória de Deus. E também no Antigo Testamento, aí foram preparados cultos e eram oferecidos sacrifícios. Para quê? Para que essas pessoas, esses seres humanos corrompidos, eles pudessem ter, de certa forma, um relacionamento com Deus. Só que esses sacrifícios, eles não eram suficientes, eles eram apenas momentâneos. Esses sacrifícios, eles não transformavam o coração do ser humano. Eles traziam até, de certa forma, uma comunhão com Deus, mas o coração do ser humano ainda não conseguia ser transformado. Então, haviam muitos sacrifícios, mas esses sacrifícios eram apenas momentâneos. Então, os profetas, eles começaram a anunciar a esperança. Os profetas, eles começaram a anunciar a esperança. Mas mesmo assim, eles anunciando a esperança, eles anunciando a palavra de Deus, as coisas que iriam acontecer no futuro, mesmo assim, ainda o coração do ser humano não foi transformado. Ainda as intenções do ser humano eram pecaminosas. Ainda o coração do ser humano, ele estava corrompido. Até que Deus, ele promete lá em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 25 e 27. Verso 25 e 27. Então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Próximo. E vos darei um novo coração. Repete comigo. Um novo coração. Aqui é um coração que não é mais corrompido. Isso aqui é uma promessa, uma profecia. Deus está prometendo que Ele vai trazer a purificação pela água, e Ele está prometendo que Ele vai colocar um novo coração, e que
porque Ele vai derramar um Espírito novo dentro de cada um de nós, e vai arrancar de nós o coração de pedra e vai nos abençoar com o coração de carne. Geralmente, aqui eu abro um parênteses, geralmente a gente acha que esse coração de pedra, esse coração de carne que Deus vai colocar é um coração mole. É porque o ser humano tem um coração duro, e aí Deus vai dar um coração mole, uma pessoa mais sentimental, uma pessoa. A gente tem essa ideia, mas aqui a verdadeira ideia desse texto não é isso. Não é que Deus vai tirar um coração duro e colocar um coração de carne. A ideia aqui é que Deus ele vai tirar o teu coração e vai colocar o coração dele. Aleluia! Essa é a ideia. Deus ele vai colocar o coração dele em você. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Então veio essa profecia. Essa profecia fala da água. Ali no verso 25, que aponta para quê? Para a purificação. Fala do novo coração e do novo espírito. Deus, ele já estava profetizando através da vida do profeta Ezequiel, nessa passagem aí, que é o novo nascimento. Você pode falar comigo? O novo nascimento. Bem alto. O novo nascimento. Deus, ele já estava com um plano feito. Ele já estava com um plano feito, um plano perfeito. Ele já tinha uma restauração preparada há muitos mil anos atrás. Ele já tinha um plano a meu e ao teu respeito. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o Rei da Glória. Então, quando a gente começa a ler o Evangelho, segundo escreveu João ali no capítulo 1, a gente vai ver no verso 12 e 13, verso 12 e 13 do Evangelho, segundo escreveu João, que vai dizer assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Próximo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Repete comigo: mas de Deus. Então, João, ele começa o seu evangelho, ele começa escrevendo o evangelho de Jesus falando de quê? De filhos, filhos de Deus. Ele começa mostrando o destino para onde nós hoje estamos começando a caminhar, aleluia. Ele começa a mostrar o destino de cada um de nós. O destino é ser filho de Deus, voltar a ser filho de Deus. Adão pecou, ele foi destituído da glória, ele foi completamente pervertido em seus caminhos, e agora a promessa que nós temos é que nós podemos, por meio de Jesus Cristo, nos tornarmos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então, agora no capítulo 13 é onde a gente vai entrar. No capítulo 13, Jesus, ele vai revelar o caminho. João, ele começa falando do destino, e Deus, ele é perfeito porque ele já tem as coisas, ele já sabe o fim das coisas antes delas começarem. Então eu quero profetizar agora na tua vida, que antes de você chegar nesse culto aqui, Deus, ele já sabe qual vai ser o teu fim, e o teu fim é ser filho de Deus. Deus, ele já, através do Espírito dele, ele te conduziu até aqui, para que você que estava caminhando para o inferno, que estava caminhando para as garras do maligno, você vai ter a oportunidade. Deus escreveu no livro dele, e você vai ser filho. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Então, irmãos, no 3, Jesus ele vai revelar o caminho. E o primeiro tópico que eu quero abordar com vocês é o quê? O novo nascimento, ele é indispensável. Repete comigo: o novo nascimento, é indispensável. Nós vamos ler ali, agora eu peço que tu baixe só um pouquinho, vamos ler. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele.
Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Então, o primeiro tópico é: o novo nascimento é indispensável. Do verso 1 ao verso 4, Nicodemos, no verso 4, ele vai perguntar: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que ninguém pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. A gente vai entender aqui, irmãos, que Nicodemos, ele vai ter com Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ter um encontro com Jesus. E todo ser humano, como eu acabei de profetizar na sua vida, ele tem um encontro marcado com Jesus. O que vai fazer a diferença é como esse ser humano vai responder a esse encontro. Hoje você está tendo um encontro que o próprio Senhor Jesus marcou com você. Ele marcou esse encontro com você. E o que vai fazer a total diferença na tua vida é como você vai reagir, como você vai se posicionar depois desse encontro com o Senhor. É isso que vai fazer a diferença. Então Nicodemos, ele vai, e eu preciso falar um pouco sobre quem é Nicodemos. Nicodemos, ele é um fariseu, ele é um homem religioso, mas faltava algo para ele. Ele tinha o conhecimento da lei, ele tinha um vasto conhecimento, ele tinha uma posição social ótima, mas lhe faltava algo. Ele era o principal entre os judeus, ele possuía uma posição, mas ele não possuía regeneração. A Bíblia vai dizer que ele foi ter um encontro com o Senhor Jesus à noite, e nesse encontro à noite ele revela para nós a espiritualidade do ser humano. Quando a Bíblia fala em noite, ela revela a espiritualidade. Quando a pessoa está em noite, ela está no escuro, ela ainda está ignorante espiritualmente. Então essa palavra noite, ela aponta que esse homem, o Nicodemos, ele tinha muito conhecimento, mas ele ainda tinha pouca luz. E ele vem e reconhece Jesus como mestre, mas ainda ele não reconhece Jesus como filho de Deus. E aí Jesus vai falar para ele ali: em verdade, vai dizer ali no verso 3, em verdade, aqui Jesus ele vai dizer uma verdade absoluta. Por isso ele frisa, em verdade. Ele diz que é necessário nascer de novo, que é necessário. E esse homem, o Nicodemos, ele reconhece Jesus como mestre, mas não como filho. E Jesus vem e diz para ele: te falta algo, você precisa nascer de novo. Não é melhorar, não é se tornar uma pessoa melhor. Isso não é se tornar uma pessoa melhor, é nascer de novo. Por quê? Porque Deus, ele não melhora os filhos de Adão. Deus, ele não melhora uma natureza corrompida. Deus, ele gera uma nova natureza. Deus, ele gera uma nova natureza. Glória a Deus. Aleluia. E aí nós vamos agora para o tópico 2, que é o quê? O novo nascimento. O novo nascimento é obra do Espírito. O novo nascimento é obra do Espírito. Você pode repetir? O novo nascimento é obra do Espírito. Jesus ele vai dizer: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus responde a duas perguntas. A primeira pergunta e a afirmação de Nicodemos. Ele responde assim, com uma simples resposta, porque Nicodemos, ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? E depois ele afirma: pode ele voltar ao ventre da sua mãe? Ele faz uma afirmação, e Jesus ele responde a Nicodemos mais ou menos assim. Agora eu vou conjecturar, vou simplificar. Ele responde: Nicodemos, você não está entendendo. Você não está entendendo o que eu estou falando. Você não está entendendo do nascimento que eu estou falando. E aí, como Jesus ele está falando com um homem que é doutor da lei, um homem que sabe da lei, Nicodemos, ele precisava ter uma resposta sobre esse nascimento.
nascimento. Por quê? Porque lá no livro de Ezequiel, quando eu acabei de falar, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, no verso 25 ao 27, vai ter essa promessa do novo nascimento. Só que Nicodemos, mesmo sendo doutor da lei, ele era ignorante sobre esse assunto. Então aqui, como a gente falou ali, como eu falei para vocês, esse nascer da água e nascer do Espírito, que foi o que Jesus falou, apresenta a purificação. Nascer da água apresenta uma purificação prometida por Deus. O homem, ele não pode se purificar. O homem, ele não pode purificar a própria natureza dele. Deus é que faz isso. Deus é que faz. Deus é que purifica. Nasceu da água, purificação. E do Espírito. O Espírito é a nova geração da nova vida. Então quem não nascer da água, quem não for purificado pelo Espírito, e quem não for gerado pelo Espírito, ainda não nasceu de novo. Então, o Espírito Santo, ele não apenas melhora uma pessoa, porque melhorar a gente consegue, mas as nossas intenções, o nosso interior, ele ainda vai estar caído. Mas o que acontece? O Espírito Santo, ele não faz apenas uma melhora, mas ele produz em nós uma nova criatura. Ele produz em nós uma nova pessoa. Aleluia. Então, Jesus, ele não fala apenas de mudança, ele não fala de mudança aqui, mas ele fala de nascimento. E o que acontece? A religião, a força de vontade, o esforço, eles mudam o comportamento, mas só o Espírito Santo pode mudar a natureza. Glória a Deus. Deus, ele não procura melhorar criaturas, mas ele decide gerar filhos. Ele decide gerar filhos. Deus, ele não procura melhorar o homem, mas ele decide fazer do homem pecador um filho. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. E em João 3,6 vai dizer assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda. 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus, ele agora está apresentando para Nicodemos os dois nascimentos. Os dois nascimentos, o primeiro da carne e o segundo nascimento do Espírito. O que nasce da carne continua sendo carne. O que nasce de Adão continua sendo Adão. Adão só consegue gerar filhos semelhantes a Adão. O homem só consegue gerar filhos semelhantes a ele. Mas o que nasce do Espírito recebe outra origem, uma origem de Deus. O que nasce do Espírito recebe uma outra natureza, uma natureza vinda de Deus. O que nasce do Espírito recebe uma outra vida, vinda de Deus. O Espírito gera filhos para Deus. Glória a Deus. Então nós não nos tornamos filhos por outra razão que não seja pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Em João 3,7 vai dizer assim: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aqui em outras traduções vai dizer, importa que você nasça de novo. E essa palavra importa, ela muda totalmente o rumo da conversa. Porque Jesus, ele não disse que seria interessante, ele não disse que seria bom, ele não disse que seria recomendável. Ele diz que é indispensável, a pessoa precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vê o reino. Se você não nascer de novo, não tem a filiação. Se você não nascer de novo, não tem vida eterna. O reino, ele possui uma entrada, e essa entrada é um novo nascimento, mediante o Senhor Jesus, pela obra do Espírito Santo. João 3,8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Repete comigo: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora, irmãos, nós vamos chegar no centro da revelação. O centro da revelação.
bem baixinho. No centro da revelação. Até aqui vocês me entenderam? Amém. Até aqui eu fui claro? Amém. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Depois de Jesus falar isso, a gente chega ao centro da revelação. Porque Jesus vai dizer ali no verso 8. E no verso 9, Nicodemos ele pergunta: como pode ser isso? Como isso acontece? Como acontece o novo nascimento? Como? Como isso acontece? E Jesus, ele vem e responde: como o vento. Para comigo, me empresta tua mente um pouquinho aqui agora, presta bem atenção. Jesus ele fala: o vento sopra onde quer, e aí fala toda aquela frase ali, e Nicodemos ele pergunta: como pode ser isso? E Jesus, ele já tinha respondido: como o vento. Jesus aqui ele não vai entregar um método, ele vai entregar uma figura, porque algumas coisas, irmãos, elas não podem ser compreendidas apenas pela razão. Algumas coisas não podem ser compreendidas apenas pelo raciocínio. Algumas coisas elas precisam ser compreendidas através da experiência com Deus. Amém? Você precisa ter uma experiência com Deus. A experiência com Deus. Bendito seja o nome de Jesus. As coisas precisam ser experimentadas. Para você entender o novo nascimento, você precisa ter uma experiência nessa nova vida. Bendito seja o nome de Jesus. Então, o vento ele sopra onde quer. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo ele é soberano. O Espírito Santo é soberano. Você pode repetir comigo: o Espírito Santo é soberano. O homem ele não pode produzir o novo nascimento. Uma religião não pode produzir filhos de Deus. Nenhum ritual produz filhos de Deus. Nenhuma tradição produz filhos de Deus. Quem produz filhos é o Espírito Santo. Então ele é soberano. Ele sopra onde quer. O Espírito Santo é soberano. Soberano. Ouves a sua voz. O que isso significa? O que isso significa? É que o Espírito Santo ele não é só uma força. Muitos dizem que Deus é uma força, Deus é uma energia, mas não, o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ouves a sua voz, ele chama, ele convence, ele revela Cristo a você. É isso, ouves a sua voz. Ele vem e te revela Jesus. Ele vem e te chama. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. E ele te conduz ao Filho, ele te conduz ao Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cristo ressurreto. O novo nascimento começa quando Deus ele fala ao teu coração. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E como é que ele testifica? Através da palavra e através do teu interior, através dele habitando dentro de você. Glória a Deus. Romanos 8,16. Romanos 8,16. Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ouves a sua voz. Ouves a sua voz. Você ouve a voz de Deus. Assim como Deus na criação ele disse: haja luz. Na regeneração, Deus volta a falar e ele cria vida onde havia morte. Na regeneração, Deus volta a falar e ele cria vida onde havia morte. Aí Jesus vai dizer: mas não sabes de onde vem? O que isso quer dizer? Quer dizer que não tinha como Nicodemos entender racionalmente isso. Não dá, ninguém consegue explicar como Deus, ele transforma um pecador, um homem caído, num filho. Ninguém consegue explicar isso completamente. Ninguém consegue explicar isso completamente. Mas todos nós contemplamos essa transformação todos os dias. Todos os dias você vai ver uma pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus e que nunca mais andou da mesma maneira. Você não consegue compreender como que aquele cara
mas você contempla a transformação feita na vida dele. Você contempla, você não sabe de onde vem, mas você consegue ver. Bendito seja o nome de Jesus. Nem para onde vai, Jesus diz nem para onde vai, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo ele não pode ser controlado. Não existe uma fórmula, não existe uma técnica, não existe uma manipulação, não existe. O Espírito ele continua sendo Deus. Ele não pode ser controlado. Enquanto eu estou pregando aqui para vocês, Deus está levantando alguém dentro de um presídio para pregar esse mesmo evangelho. E lá tem pessoas que estão se rendendo a Cristo. E lá tem pessoas que estão nascendo de novo. Enquanto eu ministro esse mesmo evangelho para vocês, tem pessoas lá num outro continente, onde as pessoas estão passando por tantas coisas, por desidratação, estão passando por desnutrição, mas elas estão recebendo o Evangelho do Senhor Jesus e elas estão nascendo de novo. E elas vão poder ver o reino de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu não sei se isso te empolga, mas isso me empolga, porque a palavra de Deus ela é pura e eficaz. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Então o Espírito ele continua sendo Deus, não sabe para onde vai, Ele está no controle, Ele não pode ser controlado. Você não pode controlar o Espírito Santo, você não pode controlar, é Ele que está no controle, é Ele que controla a sua vida. Por isso que lá na visão de Ezequiel, conforme ele vai entrando para o rio, daqui a pouco não é mais ele que estava no rio, que estava tendo a direção, mas o próprio rio estava conduzindo ele. Esse rio é o Espírito Santo. Aleluia. Ele não pode ser controlado. E aí Jesus encerra falando assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aqui eu peço que você dobre a sua atenção. Muitos aqui que gostam da palavra, por exemplo, a Claudete, o Wesley, que eu sei que ouvem bastante, mas todos aqui amam a palavra, já ouviram algumas ministrações que falam somente sobre essa ação do Espírito Santo. Só que nessa frase aqui, Deus falou muito ao teu coração, Claudete, porque Ele diz assim é todo o que nasceu do Espírito. Ele não diz que assim é o Espírito, Ele diz que assim é todo o que nasceu do Espírito. Então eu entendo que é como se Nicodemos viesse, e perguntasse como alguém nasce de novo. E aí Jesus vai explicar o processo através dessa palavra. O novo nascimento acontece pela ação soberana do Espírito. É uma obra viva, é uma obra sobrenatural, é uma obra inexplicável, é uma obra incontrolável, mas ela é absolutamente real. É o novo nascimento. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esse versículo, essa passagem que Jesus fala, ele está explicando o processo de como, ele está nos dando uma ideia de como o Espírito Santo gera o novo nascimento. Bendito seja o nome de Jesus. Então, a gente não vê o vento, mas a gente vê as árvores se balançando. Jesus ele compara o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo ao vento. Você não vê o vento, mas você vê as árvores se balançando. Você não vê o Espírito regenerando, mas você vê uma vida transformada. Você não vê o Espírito mudando o meu interior, nem o interior dela, mas está sendo mudado, está sendo transformado, está sendo transformado. Eu não vejo o que está acontecendo com o meu irmão lá no fundo, mas o interior dele, através do Espírito e da palavra, está sendo transformado, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Aleluia. Ela nunca volta vazia. Glória a Deus. Eu não estou vendo, mas está acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. E é exatamente por isso, é exatamente por causa desse texto, por causa do novo nascimento, por causa da explicação de Jesus,
que o próprio João, o próprio apóstolo João, ele vai escrever na sua primeira carta, ele vai escrever que o novo nascimento, ele possui evidências. O novo nascimento possui evidências. Quem nasceu de Deus? 1 João, capítulo 1, verso 7. Quem nasceu de Deus? Nós estamos agora nas evidências de quem nasceu de Deus. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Abre ali também no Evangelho segundo escreveu João 3:21. Esse mesmo texto que nós estamos lendo, 3:21. Eu vou lendo para ganhar tempo. Vai dizer aqui, ó. 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a primeira evidência do novo nascimento, e agora você precisa se examinar e ver se realmente você nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, hoje é a oportunidade de você ter um encontro com Jesus e nascer de novo. Bendito seja o nome de Jesus. A primeira evidência é que quem nasceu de novo ama a luz. Quem nasceu de novo ama a luz. Quem nasceu de novo vai para a luz. Mesmo que as suas obras sejam reprovadas, essa pessoa ela vai para a luz. É que nem a Brenda disse, mesmo que nós sejamos pecadores, Deus ele não quer jovens perfeitos, Ele não quer homens perfeitos, Ele quer homens e jovens, mulheres, idosos, crianças sinceras. Ele quer sinceridade, e a pessoa sincera, ela vem para a luz. Primeira evidência, repete comigo, primeira evidência do novo nascimento é amar a luz. Segunda evidência, ama os irmãos. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 7. Glória a Deus. Bendito é o Senhor da glória, bendito é o Todo-Poderoso, bendito é o Senhor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Segunda evidência do novo nascimento, a gente ama os irmãos. Segunda evidência, a gente ama os irmãos. Então, se você ainda não consegue amar o seu irmão, você tem que começar a se questionar se você nasceu de novo. Primeira evidência, ama a luz. Segunda evidência, ama os irmãos. Terceira evidência, 1 João, primeira carta, segundo escreveu João, capítulo 5, verso 1. Digna essa palavra de ser ouvida, irmãos. Digna é essa palavra de ser ouvida. Porque o mesmo homem que escreveu o evangelho da palavra que eu estou pregando, ele escreveu essas cartas. Então o raciocínio que eu estou expondo para vocês aqui não é meu raciocínio. Isso não é coisa da minha cabeça. Isso é a palavra de Deus. Então digna é essa palavra de ser ouvida. Digna é essa palavra de ser ouvida. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Glória a Deus. Quem nasceu de novo, crê em Jesus. E aqui crer não é dizer, eu acredito em Jesus. Crer aqui é viver de acordo com o que Jesus fala. Crer aqui é uma fé, é uma doutrina, é viver de acordo com o que Jesus fala, é tentar viver como Jesus fala. Até Ele vir nos buscar. Até Ele vir nos buscar, nós vamos tentar ser como Ele é. Até Ele vir nos buscar, a gente vai tentar ser a semelhança dEle. Essa é a nossa meta. A nossa meta é ser como Jesus, é ser parecido com Jesus. Glória a Deus. Quarta evidência, aquele que é nascido de novo, ele não vive na prática do pecado.
Ele não vive. Abre aí, 1 João 3, 9. 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aqui o que está dizendo aqui? Que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Não é que ele não peque, mas o pecado não é um hábito. Estão entendendo? Não é que ele não peque, mas o pecado não é um hábito. Ele erra, ele tropeça, mas ele vai lá, pede perdão para Deus. Ele não deixa de viver na comunhão, ele não deixa de estar na reunião dos santos. É isso. A pessoa que não nasceu de novo, ela vive na prática do pecado. E eu peço que o Espírito Santo comece a falar com você, que está se examinando e que está vendo, que talvez você ainda não teve a experiência de um novo nascimento. Bendito seja o nome de Jesus. Quinta evidência, 1 João 5,4. Aquele que é nascido de Deus, aquele que tem um novo nascimento, ele vence o mundo. Vence o mundo. 1 João 5,4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Fala comigo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Glória a Deus. Aleluia. Então são essas evidências. Essas 5 evidências. Ama a luz, ama os irmãos, crê em Jesus, não vive na prática do pecado e vence o mundo. E aí eu volto para o vento. O vento ele é invisível, mas os seus efeitos são impossíveis de esconder. O Espírito Santo, eu não estou vendo ele, mas o que ele faz na vida do homem e da mulher que crê em Jesus, eu vejo. Nicodemos, ele chegou diante de Jesus pensando que precisava de mais conhecimento. Talvez alguém veio aqui hoje querendo ouvir uma palavra de conhecimento, querendo adquirir mais uma sabedoria, querendo pegar as chaves do reino para a prosperidade, querendo pegar uma chave para ter uma vida melhor. Nicodemos, ele foi até Jesus em busca desse conhecimento, mas Jesus, ele revela que Nicodemos, ele não precisava de conhecimento, ele precisava de uma nova natureza. Nicodemos, ele veio procurando uma resposta, mas Jesus mostra para ele uma nova criação. Jesus, ele mostra uma nova criação, e essa nova criação é filhos de Deus gerados pelo Espírito Santo. Filhos de Deus gerados pelo Espírito Santo, através da fé no Senhor Jesus. O vento, ele não pede autorização para soprar, assim também o Espírito Santo. O homem, ele explica a religião, mas só Deus pode explicar um filho. O novo nascimento é o maior milagre, irmãos. O maior milagre não é uma pessoa que era cega voltar a enxergar. O maior milagre não é uma pessoa que era manca voltar a andar direito. O maior milagre não é uma pessoa ser curada do câncer, porque se ela for curada do câncer e ela não nascer de novo, ela não vai para o céu. O maior milagre é nascer de novo. O maior milagre é receber o Espírito Santo dentro de você e deixar que Ele faça a obra. Porque de glória em glória Ele nos transforma à imagem do Senhor Jesus, a imagem do Filho, o Filho de Deus. Nós jamais poderemos nascer de novo sem encontrar o Espírito Santo. O maior milagre é um filho de Adão, é um pecador se transformar em um filho de Deus. Jesus, ele foi reconhecido aqui na terra como o Filho de Deus. Filho de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, quero estar convidando vocês a se colocarem de pé. Acredito que eu tinha mais coisa aqui para falar, mas como
uma série, então no próximo sábado a gente vai dar continuidade. A gente vai dar continuidade a essa palavra. Eu acredito que foi uma palavra simples, mas foi uma palavra clara. Eu acredito que todos entenderam. Dentro da minha limitação, eu estou dando os meus primeiros passos na pregação. São os meus primeiros passos na pregação. E eu acredito que eu estou dando o meu melhor, mas quem faz a obra, quem age aqui é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que do mesmo jeito que Ele falou no meu coração, Ele falou no teu coração. E eu quero encerrar te dizendo que o Espírito Santo, Ele continua soprando. E Ele está te atraindo hoje para a luz. Ele está te atraindo para a luz. E Ele não quer que você se esconda. Ele quer que você dê esse passo de fé. Ele está te chamando hoje para esse encontro. Ele está te chamando hoje para a luz. Ele está te chamando para a luz. O Espírito Santo, Ele está te chamando para a luz. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero convidar quem quer receber uma oração, passar aqui na frente. Quero convidar quem deseja receber uma oração a passar aqui na frente. Enquanto você que deseja receber uma oração vir passando aqui na frente, eu vou declarar palavras bíblicas sobre ser filho de Deus. Em João 1, 12 e 13 vai dizer assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberem aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Em Romanos 8, a partir do verso 14 e 15, vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e esses recebem o Espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai. Em Gálatas 4, 6 e 7 vai dizer: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai, de sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Glória a Deus. Você Aleluia. não é mais escravo. Pode aumentar o volume. Quem identificou aqui que ainda não nasceu de novo, vem aqui na frente que eu vou orar por você. E quem identificou, vem também, porque Deus Ele vai derramar graça na tua vida. Quem já é nascido de novo, passa aqui na frente também. Glória a E quem Deus.